Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Sarmento Zacarias e hoje daremos início aos nossos códigos para o nosso sistema de troca de mensagens. Então, para isso, nós primeiro vamos preparar um ambiente ou vamos preparar um meio para o tráfego dos nossos dados, certo? Um ponto em que os nossos dados vão sair e um ponto em que os nossos dados vão chegar. E para isso, começaremos a falar sobre os sockets. Antes de fazermos o uso dos dados, precisamos de criar um meio para esses dados, certo? Então, hoje vamos aprender sobre os sockets, vamos aprender a criar um servidor, vamos aprender a criar um cliente. E a partir dessa estrutura, nós vamos usar tudo isso, é essa estrutura que nós vamos usar durante todo o nosso projeto, ok? Então vamos a isso. Primeiramente, eu tenho uma definição aqui do que são sockets. Sockets funcionam como um ponto, certo? Um ponto final para envio e recebimento de dados. Isso é que nós temos que entender dentro de uma rede. Nós criamos um socket, né? Que nós criamos sockets, que são esses pontos em que os dados saem e os dados chegam. Isso são sockets, né? Foi incorporado em Java em 96 e o protocolo que nós iremos usar, como eu mencionei na aula anterior, será o protocolo TCP, TCP/IP, ao invés do UDP. Nós vamos entender melhor o que é o TCP e também entenderemos o que é o UDP. Então, como eu disse, mostrei na aula anterior, nós temos aqui dois clientes que querem trocar mensagens, ok? E eles estão conectados através de um servidor. Então, não será necessário nós criarmos vários clientes, ok? Nós somente criaremos um modelo para cliente e criaremos um modelo para o servidor. Então, o cliente envia dados para o servidor armazena e outro cliente pode ter acesso a esses dados através do servidor, ok? Então, para isso, vamos para o código agora. Bem, eu estou aqui no NetBeans. Eu fui obrigado a ter uma versão mais antiga do NetBeans que eu tinha no meu computador porque a versão que eu estava a usar não estava estável. Estava a ter uns bugs, estava a ter uns problemas que não iam ajudar nas aulas. Mas ainda tenho aqui o projeto aberto, mas somente com o JDK mais antigo, mas o projeto ainda funcionará como deve ser, ok? Já disse que nós não vamos usar nenhum framework e nenhuma biblioteca externa fora do MySQL da conexão para MySQL somente, ok? Então vamos começar agora criando o nosso servidor e o nosso cliente. Aqui dentro do controller, onde teremos os nossos algoritmos, os nossos controles. Vamos aqui, eu vou criar um outro pacote, já que aqui dentro do controller eu vou ter vários pacotes. Eu vou criar aqui um outro pacote. Vou chamar de socket, ok? Vou escrever com letras minúsculas dessa vez. Socket, ou socket mesmo, ok? Então, dentro do socket eu vou criar duas classes. A primeira vai ser para o servidor. E a segunda vai ser para o cliente. Ok. Primeiro vou começar com o servidor. Vou criar este ponto que vai aguardar pela conexão dos clientes ou pela aderência dos clientes, ok? Então, para o servidor, primeiramente eu vou criar um método main, né? Vou criar um método main. Para quem não sabe, existe uma forma, um atalho para criarmos o método main que é somente com o PSVM e o tab, ok? O botão tab, o botão que está acima do caps lock. Então, nós criamos o nosso método main, que é quando a gente vai criar ou vamos correr o nosso programa. Depois vamos fazer isso separadamente em métodos separados, ok? Vamos ver isso com mais tempo. Então, aqui dentro do nosso método main, o que eu quero criar, eu quero primeiro chamar um objeto para criarmos o socket do servidor. E este objeto é o server socket, ok? Aqui server socket é este aqui. Eu vou chamar aqui de socket. Eu vou chamar mesmo de server. Vai receber um novo server socket. E aqui temos que informar uma porta em que vai estar a correr um determinado serviço nosso. Para o nosso chat, nós teremos diversos serviços, ok? Nós teremos o serviço para envio de mensagens, serviço para upload dos ficheiros, serviço para o download dos ficheiros, a fim da gente não atrapalhar a comunicação dos dados na nossa rede. Então vamos ter uma porta para cada coisa, né? Porque, por exemplo, se a gente quer enviar um ficheiro, tem ficheiros que vão ser grandes, nós vamos poder limitar sim o tamanho dos ficheiros, mas eu gostaria que nosso aplicativo, esse nosso sistema, enviasse uma grande quantidade de ficheiros, por exemplo, de 10 gigas até mais. Então vamos informar aqui uma porta, a princípio vamos colocar 1, 2, 3, 4, ok? Ele aqui está a pedir uma exceção, esse erro aqui é por causa de uma exceção, então eu vou lançar uma exceção. Em vez de colocar um track cache, eu vou lançar uma exceção.
Então, depois disto, eu quero fazer um loop, um loop a fim de ficar a guardar os clientes, ok? Um loop intermitente, um loop que não para. Quando eu correr esse programa não vai fechar. Por mais que os clientes estejam conectados lá, esse programa não vai fechar. Então eu vou criar um loop para ficar aqui de uma forma perpétua, né? Então eu vou criar aqui while true enquanto for verdade. Vou aqui criar um socket. Vou chamar aqui socket. O que ele vai receber? Ele vai receber do servidor, tem que aceitar a conexão do cliente. Accept. Ok. Então, se o cliente for aceite aqui embaixo, ou seja, se o cliente for aceite, o algoritmo passará deste ponto para baixo, ok? Se o cliente não for aceite, o sistema nunca vai passar desta linha aqui. Então, o que eu posso fazer? Depois de eu ter criado aqui o servidor, eu posso colocar aqui uma mensagem que mostra que estou aguardando os clientes aqui. Vou colocar aqui aguardando clientes. E depois de receber clientes, eu vou colocar aqui cliente conectado, ok? Aqui. Então, depois disto, eu aqui basicamente já fiz a ligação do ponto. Já criei um servidor, vejam como é muito simples criar um servidor, ok? Já criei um servidor que o que ele vai fazer? Ele, numa certa porta, ele corre e ele fica aguardando por um cliente, ok? Se esse cliente for aceite, então ele passa. Então, depois disto, depois de nós criarmos, então, por enquanto aqui nós vamos fazer um servidor simples. Depois vou mostrar o que é o servidor multi-threading, né? Que é o servidor que pode receber várias conexões ao mesmo tempo. O que vai acontecer aqui neste nosso sistema agora é que se um cliente for conectado no nosso servidor e outro cliente também quiser estabelecer uma conexão no servidor, o segundo cliente somente vai estabelecer uma conexão depois do primeiro cliente terminar a sua conexão, ok? É por isso que nós depois vamos criar um servidor multi-threading, ou seja, com múltiplos processos, que pode receber múltiplos processos ao mesmo tempo. Isso também é somente com uma linha de código, mas por enquanto vamos começar assim. Criamos aqui agora. Então, depois disso, o que eu quero é receber uma certa mensagem do cliente, ok? Mas então, antes disso, vamos criar um cliente. Opa, olha só, vão me desculpar. Eu criei tudo na classe cliente, mas isto tudo aqui era para o servidor. Então, vou copiar aqui. Vou deixar aqui no servidor. Ok. Vou deixar aqui no servidor. Isto aqui era para o servidor, ok? Então, vou criar agora para o cliente. Então, como é que o cliente começa? Vou criar um socket. Lembram que a gente criou um socket aqui? Nós criamos um socket que recebe, né, do servidor. O servidor aceita um socket e depois recebemos esse socket que podemos fazer o uso desse socket como receber os dados que o cliente enviou através desse socket. Então vamos criar aqui um socket. Vamos criar aqui um socket. Vai receber o socket. E aqui vamos usar dois parâmetros para o nosso socket. Quais são esses parâmetros? Vamos primeiramente dar a ele um IP, ok? Nós primeiramente vamos dar a ele um IP. O IP é o local, né? Ou é o endereço da máquina do servidor, onde o servidor está a correr. Então, como é na mesma máquina que eu estou a usar, então o servidor, eu sei que ele tem que estar no localhost, que é na minha mesma máquina. Se eu estivesse numa certa rede local, por exemplo, vários computadores conectados por Wi-Fi, o que haveria de acontecer? Eu tinha que saber qual é o código, desculpe, qual é o IP da máquina que o servidor está a correr. Eu ia colocar aqui o IP, muitas vezes no servidor local começa com 192, certo? 192.168, por aí, certo? Mas aqui isso vai estar a correr dentro da minha própria máquina. Então, eu também, para além do localhost, eu também podia dizer somente 127.0.0.1. Isto também corresponde, né? Isto aqui corresponde ao localhost, ok? Pode ser assim ou de outra maneira. Então, aqui eu tenho que informar a porta. A porta em que o servidor está a correr um determinado serviço que eu quero acessar. Vocês lembram que a gente criou, ou
lá no servidor a gente tem a porta 1, 2, 3, 4, essa porta que a gente quer acessar. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, ok? Então depois disto, eu agora vou o quê? Praticamente eu já criei o meu socket. Agora eu quero enviar um certo dado para o meu servidor, ok? Então o que eu vou fazer agora é criar, eu vou chamar um outro elemento, um objeto que serve para armazenar valores no streaming e enviar através do socket. Então para isso conhecemos agora o buffered output stream, ok? Buffered, aqui, output stream. Eu quero mandar, quando a gente quer mandar um certo dado através do socket, nós usamos o buffered output stream, ok? Então, se a gente quiser receber, a gente vai usar o buffered input stream. Então, buffered output stream, vou chamar aqui de output stream, vai receber new buffered output stream, e aqui dentro ele quer receber um parâmetro que vai receber um output stream, que vai ser do socket. Socket.get output stream, ok? Depois disto, o que nós queremos? Nós queremos criar uma variável que vai transformar a nossa mensagem em bytes a fim de a gente enviar no nosso socket. O socket não envia os bytes diretamente, por exemplo, se for um número inteiro, ou se for uma palavra ou um ficheiro, ele não vai enviar desta forma primitiva. O que ele tem que fazer? Desculpe, não vai enviar desta maneira, mas ele tem que trazer de uma maneira primitiva através de um array de bytes, ok? Nós já vimos aí que uma certa mensagem, um certo ficheiro tem tantos kilobytes, é assim que a gente vai transformar, nós vamos transformar os nossos dados em bytes, ok? Então, para isso, eu vou criar um array aqui de bytes, né? Que vamos, por exemplo, eu posso dar como MSG, mensagem. Então, o que é que isso vai receber? Ele tem que receber uma certa mensagem, certo? Então, eu podia colocar diretamente aqui uma mensagem e diria aqui .getBytes, né? Colocaria uma mensagem diretamente. Eu estou a fazer assim a fim de vocês verem que é muito simples. É com poucas linhas que a gente cria um servidor e um cliente. Mas depois eu vou separar isso criando umas variáveis para armazenar a mensagem, variáveis para a porta e variáveis para o IP. Mas agora vou mostrar assim para ver que só são com poucas linhas que a gente cria um servidor e um cliente. Então aqui eu posso dar, por exemplo, uma mensagem como, por exemplo, um olá, né? A minha mensagem vai ser um olá. Então depois disto, no meu output stream, vou chamar o meu output stream, no meu output stream .write, vou escrever lá dentro, né? Write, o que eu vou escrever lá? Vou escrever o MSG, vou colocar a minha mensagem já em bytes dentro do output stream, eu vou escrever lá dentro. Então depois eu quero terminar, eu quero mandar, eu vou fazer um flash, .flash. Ok, basicamente é somente assim que funciona para o cliente. Aqui o servidor e aqui o cliente. Código simples. Já criamos o servidor, já criamos o cliente. Então, vamos ver aqui o que acontece agora. Eu sei que eu posso correr o servidor aqui, está aqui aguardando clientes. Então, o que vai acontecer se eu fizer isto? O cliente correu, né? Correu. Se for a ver aqui, cliente conectado, ok? O cliente foi conectado, mas ainda não fizemos o uso do socket. Eu já sei que depois do cliente ser conectado, vejam só que ele passou desta linha e agora ele diz que o cliente foi conectado. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer o uso deste socket aqui. Então neste socket eu sei que agora ele está armazenando certos dados. Lá no buffered stream, no seu streaming, ele tem algum dado que eu quero ter acesso a esse dado. Então para isso, como disse antes, a gente vai criar um buffered input stream, que é para entrar um certo dado. Então, depois disso, vamos aqui criar um novo buffer. Então, vamos por ele, buffered input, aqui stream, chama de input stream, ok? E vai receber new buffered input stream. Lembram como fizemos lá, que também vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa, vamos usar o socket.get input stream, ok? Vou fechar aqui. Client.get input stream, vou terminar. Socket.get input stream. Ok, depois disso, o que é que a gente quer agora? Neste input stream, nós queremos receber aquela mensagem. Lembram que aquela mensagem a gente teve que converter primeiro em bytes? Então, eu sei que é uma palavra, olá.
mas eu primeiro tenho que pegar em bytes e transformar esse bytes em uma palavra. Então, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, vou colocar um byte, certo? Vamos pôr aqui MSG de novo. Opa, desculpem aqui. MSG. Recebo um novo byte. E aqui dentro desse byte, nós vamos pegar o socket para saber quanto de bytes ele tem acumulado no buffer. Naquele buffer que a gente mandou do cliente, quanto de bytes ele tem acumulado no buffer para ele conseguir fazer essa conversão. Então, o que a gente vai pôr agora? Vamos pôr socket.get send buffered size. Este aqui. Send buffered size. Ok? Depois disso, fazer o input stream. Vou chamar o input stream. Que eu criei aqui em cima. O input stream. Lembram que lá a gente escreveu aqui, ele vai ter que ler. Então, o que ele vai ler? Lá ele escreveu. Estão a ver como funciona essa lógica, certo? Lá ele escreveu um byte. E aqui ele vai ter que ler este mesmo byte. Então, está aqui o MSG. Então, praticamente eu já consegui receber esta mensagem. Agora somente vou apresentar na tela para a gente poder ver o que a gente escreveu. Então, posso pôr aqui, por exemplo, apresentar essa mensagem só. Eu sei que já tenho a mensagem, certo? Está em byte, mas eu quero que esteja em string. Então, vou fazer aqui new string. Ele vai receber este byte MSG. Assim. Pronto. Então, vou correr de novo o servidor. O servidor sempre tem que ser o primeiro a correr. Se eu vou fechar aqui para vocês verem o que acontece. Se eu for a correr antes do cliente, antes do servidor, ele vai dar um erro. Ok? Ele deu um erro aqui de conexão recusada. Porque ainda não temos um servidor. Ok? Vamos correr primeiro o servidor. Depois vamos correr o cliente. Então, aqui o cliente mandou. Agora foi construído com sucesso. Como podem ver aqui. Olá. Né? Olá. Então, ele está a pegar vários outros dados, né, lá dentro. São dados vazios. Então, o que a gente vai fazer com essa nossa mensagem? Vamos limpar essas partes vazias através do elemento numa string chamada aqui no servidor. Vamos pôr aqui trim. Trim, que é para cortar, né, as partes em branco. Tá aqui. Vamos enviar de novo. Aqui. Olá, ou seja, o cliente já enviou uma mensagem para o servidor. Então, praticamente, nós já conseguimos fazer a nossa lógica, que é o cliente enviar algo para o servidor, certo? Então, imagine só que essa fosse uma mensagem fosse uma mensagem para um certo cliente. Então, o que o servidor faria? O servidor levaria esta mensagem, né? Esta mensagem aqui, e armazenaria no banco de dados. Então, nós vamos ver isso com o tempo, como é que o servidor vai fazer isso. Então, agora o que nós queremos saber? E se ele enviar para um outro cliente? O cliente quer saber, né? O cliente quer receber esta mensagem, não é? O outro cliente quer receber essa mensagem. Então, vamos fazer aqui, neste mesmo cliente, depois dele enviar esta mensagem, eu quero que o servidor também envie uma mensagem, para nós completarmos esse processo de enviar e receber, ok? Então, vou colocar aqui no cliente, né, aqui no cliente. Agora eu quero receber. Então, como é que eu recebo? Copio este código aqui no cliente. Lembram que o servidor recebeu, o cliente enviou. Então, vou copiar este código aqui embaixo. Ok? Então, aqui ele tem um erro porque já temos uma variável. Então, vou escrever aqui MSG servidor. Mensagem do servidor, ok? Aqui. Mas temos que mudar algumas coisas. Então, ele aqui tem este socket, certo? Aqui. Então, neste socket que ele foi enviado, ele vai receber de novo o mesmo socket e ele vai trazer a mensagem para o cliente. Ok? Então, para o servidor, para o cliente, eu copiei a forma de recepção de dados do servidor, e para o servidor também vou copiar a mesma maneira de forma de envio de dados que o cliente fez para o servidor. Depois do servidor receber a mensagem, ele vai enviar também uma mensagem, ok? Ele vai enviar uma mensagem. Então, é mensagem do servidor para o cliente, certo?
servidor. Olá. Então vou deixar aqui ficar esta aqui. Ok, vou deixar assim. E aqui, na mensagem que o servidor for a receber, eu vou colocar aqui. Vou identificar que foi o servidor que enviou essa mensagem. Servidor. Né, o que o servidor vai dizer. Vou concatenar. Input stream. Né, vou pôr aqui new. String. Ele vai receber qual byte? MSG do servidor. Esta aqui. Ok? Aqui farei a mesma coisa. Já tenho mensagem do servidor aqui. Get bytes. Então ele aqui recebe a mensagem do servidor. Ok. Vamos ver se isso funciona. Vou fechar aqui. Vou correr o servidor primeiro. Aguardando clientes. Depois, aqui. Vejam só. O cliente mandou a mensagem para o servidor e o servidor mandou uma mensagem de volta. Está aqui, olá. Eu esqueci de colocar aqui o trim de novo. Só para cortar os espaços em branco. Está aqui. Eu vou correr de novo só para vermos mais uma vez. Então, só para deixarmos de diferenciar, vou colocar aqui, olá cliente. Vou correr o servidor. E aqui, cliente. Está aqui, olá cliente. O cliente mandou uma mensagem e o servidor enviou uma mensagem de volta. Então é assim que vai funcionar. O cliente envia uma mensagem, por exemplo, essa mensagem olá que o cliente enviou podia ser requisição, né? Podia ser requisição de uma certa mensagem e o servidor ia responder através de uma resposta ou através de uma mensagem que tem no banco de dados, ok? Então, praticamente hoje conseguimos criar o nosso servidor e o nosso cliente. Ok? Isso foi um passo muito importante. Então, tudo que a gente for a fazer, a mágica vai estar dentro destes parâmetros aqui. Então, na próxima aula, nós vamos transformar o nosso servidor em um servidor multithreading e somente usa uma linha, um servidor multithreading para receber várias conexões. E com isto vamos começar a criar os nossos primeiros modelos, porque é assim, isso que a gente quer enviar. Vamos começar a criar os nossos primeiros modelos. Ok? Então, obrigado por me acompanharem nessa aula. Vos espero na próxima aula. Fui.